Hoje eu quero convidar você a pensar sobre a sua missão. Nós temos falado em nossa igreja, por muitas vezes, sobre quem nós somos em Cristo Jesus, né? Nós já ministramos aqui várias vezes sobre a nossa identidade em Jesus, sobre quem nós somos aquilo que Deus diz sobre nós somos não o que os outros dizem, mas o que a Bíblia diz sobre nós. Já falamos sobre isso, e nós temos ensinado, aprendido e nos visto como filhos amados de Deus. Então a nossa identidade é de filho amado de Deus. Você é alguém que Deus ama, que Deus te chama de filho, e você precisa então entender que a tua identidade é essa, filho amado de Deus. Agora, além de entender a minha identidade, eu também preciso entender a minha missão. Entender a missão é parte do meu propósito de vida. E hoje eu queria ministrar com você sobre a missão de Deus. Tem um conceito teológico chamado Missio Dei, né, que em latim quer dizer, é uma expressão latina, né, que quer dizer a missão de Deus. E isso, para a teologia, é muito importante, porque nós entendemos que Deus está em missão na terra. Não é nós que estamos em missão, cada um por si, cada um tendo que fazer aquilo que é possível, né? Cada um seguindo os seus impulsos, sua imaginação. Não, nós entendemos que que Deus está em missão, e Ele nos convida a cooperar com a missão dele. A missão não é sua, a missão é de Deus, e Deus nos convida a participar dela. E qual é a missão de Deus? Para você entender, né, o conceito. A missão de Deus se resume em duas grandes tarefas. Primeira parte dessa missão é salvar e buscar o perdido. Jesus disse, né, em Lucas 19, que o Filho do Homem, que ele veio salvar e buscar os perdidos, ou seja, o Pai envia o Filho no poder do Espírito para que o Filho possa cumprir a missão de salvar e buscar os perdidos. Um dia eu fui um perdido, né? Até os meus 18 anos eu era alguém que vivia por minha conta e risco. Com 18 anos eu me converti, conheci Jesus, Ele me perdoou os meus pecados, me fez nascer de novo, me deu nova vida, nova mentalidade, e eu ali então fui encontrado. Eu era um perdido que fui encontrado aos meus 18 anos. Então, naquele momento se cumpriu a primeira parte da missão de Deus na minha vida, que era me salvar. Agora, a missão de Deus tem um segundo nível, uma segunda dimensão, que está lá em Romanos 8, 29. A Sara citou aqui Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para quê? E responde no verso 29. Coopera para restaurar a imagem de Deus em nós. Todas as coisas cooperam para me ajudar a me tornar mais semelhante a Jesus. Por exemplo, eu imagino aqui que alguns aqui de nós já ouviu a seguinte frase: como você parece com a sua mãe, ou como você se parece com o seu pai, né? Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui? Como tu parece com a tua mãe, né? Ou com o teu pai, enfim. Pois bem, o propósito de Deus é que as pessoas, ao olharem para você, elas digam como você parece com Jesus. Você é semelhante a Jesus, pela sua capacidade de amar, de servir, de se envolver, enfim, você reflete Jesus. E a Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado, o que ele faz? Desfigura essa imagem. Sabe aquela pessoa desfigurada por um acidente, ou desfigurada pela sujeira, desfigurada por qualquer outra coisa? Enfim, o pecado nos desfigurou. E quando Deus nos alcança, quando nós somos
encontrados, não somos mais perdidos, agora Ele nos encontrou, Ele vai trabalhar então para que a imagem seja restaurada, para que as pessoas, ao te enxergarem, enxerguem Jesus, e digam: você parece com Jesus, você é um cristão. Sabe o que é um cristão? É alguém que parece com Cristo. Cristão é um Cristo menor, né? E a ideia é essa, é que você, ao viver como um cristão, as pessoas enxerguem Jesus na sua vida. E essa é a missão de Deus. Deus está trabalhando para que isso aconteça, para salvar os perdidos e para restaurar a imagem dele em nós. Então, se você está vivo ainda, é porque Deus está trabalhando na sua vida, para tornar você mais semelhante a Jesus. Para que as pessoas digam: você, Rodrigo Hacem, você, Graziella, você, Fabrício, parece com Jesus. Eu enxergo Jesus na tua vida, eu olho para você, eu vejo Jesus. É isso que Deus espera, e é isso que Ele está trabalhando para fazer isso em nós. Então, se essa é a missão de Deus, qual é a minha missão? Priscila, qual é a minha missão? A minha missão, e esse é o texto que eu quero estudar com vocês hoje, é cooperar com a missão de Deus. Deus está em missão, e eu sou convidado a cooperar com a missão de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao verso 9, é o nosso texto base. Quero ler esse texto com você e pensar um pouco sobre o que esse texto ensina, sobre a tarefa de cooperarmos com Deus. Tem uma propaganda, né, do Sicredi, que é famosa, que é a seguinte: quem coopera, cresce. Meus irmãos, isso é uma verdade no mundo corporativo, é uma verdade na economia, no social, e também é uma verdade no reino de Deus. Quando nós cooperamos com Deus, nós estamos crescendo, amadurecendo, desenvolvendo, né, o nosso ministério, a nossa vida, cumprindo um propósito, atendendo um chamado. E olha o que o texto diz: eu plantei, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Então Paulo diz: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos o quê? Somos o quê? Cooperadores de Deus. Meus irmãos, eu não sei como você se enxerga em termos de missão. Eu me enxergo como um cooperador de Deus, amém? Você também se enxerga assim, amém? Então diga: eu sou um cooperador de Deus. Essa é a essência da missão. A nossa missão não é inventar roda, não é inventar alguma coisa, a nossa missão é cooperar com Deus, é participar dos movimentos de Deus, é nos unir ao que Deus está fazendo em nossa geração, em nosso meio, é cooperar com Deus. E o texto aqui vai, primeiro, o apóstolo Paulo vai querer dizer o seguinte: olha, no reino de Deus tem que haver cooperação e não competição, porque na igreja de Corinto havia competição. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E ele diz: não, olha, vocês são de Jesus, na verdade. Todos vocês são cooperadores de Jesus, assim como nós. Uma igreja, meus irmãos, uma igreja carnal, uma igreja mundana, é quando ela começa a criar partidarismos dentro dela. Ah, eu sou do Cabral, eu sou do Marcelo, eu sou do Eduardo, eu sou do Fabrício, eu sou do Pedro, eu sou do Paulo. Não, todos nós somos de Jesus, amém? Todos aqui estamos cooperando. O que nos une não é um líder, uma pessoa, o que nos une é uma missão. E isso faz uma enorme diferença. Quando você serve por causa do teu líder,
Você pode se frustrar e deixar de servir o dia que o teu líder te desapontar. Agora, se você serve por causa de Jesus, da missão de Jesus, bem, independentemente de quem está ao teu lado, você vai continuar servindo, porque você tem uma missão maior. Você não está ali para agradar A ou B, não está ali por causa da parceria, da amizade com A ou B, não. Você está ali porque você se sente um cooperador, amém, gente? Cooperador, eu estou cooperando. E mais, o texto fala que nós somos cooperadores, no plural. Não é um cooperador. O foco não é você, olha para mim aqui, o foco não é você, o foco é a missão. Todos nós estamos cooperando. A igreja, meus irmãos, ela é o encontro dos cooperadores. O culto é a reunião dos cooperadores. E nós, como igreja, nos reunimos para treinar as pessoas, para mobilizar as pessoas, para encorajar as pessoas para fazer o quê? Cooperarem com Deus. Essa cooperação, que não é competição, ela começa aqui dentro, mas ela não termina aqui dentro. Ela se espalha pelo mundo, ela vai além das paredes da igreja. Eu não coopero apenas aqui dentro. Se, por exemplo, eu fui chamado para ensinar crianças, eu não vou ensinar só as crianças aqui dentro da igreja, eu também vou ensinar as crianças em outros ambientes. O meu chamado é para inspirar as pessoas pregando. Eu não vou pregar só aqui dentro, eu vou pregar em outros ambientes. O meu chamado é cantar. Eu não vou cantar só aqui dentro, eu vou cantar aonde Deus permitir. Por quê? Porque o meu chamado começa aqui, mas ele não termina aqui. Eu coopero com Deus, onde Ele me levar, onde Ele permitir. E isso, meus irmãos, muda o sentido. Um culto como esse só acontece porque tem muita gente cooperando. Tem aqui, o Thiago tocando teclado comigo, o Thiago está pregando comigo, está cooperando aqui. Tem o louvor, tem o som, tem a filmagem, tem a recepção, tem a limpeza, tem aquele que contribui financeiramente para pagar o aluguel, enfim, é uma soma de cooperadores. É muita gente cooperando. E isso nos faz entender que a igreja, que o reino de Deus é um espaço colaborativo e não competitivo. Eu já vi no passado, em outros lugares, enfim, muita gente brigando por espaço, competindo. Já vi muita gente se aborrecer na igreja por causa de competição. E aqui não é lugar de competição, mas é lugar de cooperação, colaboração. Meus irmãos, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um exemplo de cooperação. Os três trabalham de forma cooperada. O Pai envia o Filho envia o Espírito, o Pai se manifesta através do Filho, quem vê o Filho vê o Pai honra, o Filho honra o Pai envia o Espírito, enfim, a gente vê um movimento, um sincronismo. E tem teólogos que dizem, existe uma dança da Trindade, né? Um movimento sincronizado, sabe, aqueles nado sincronizado, que eu acho lindo, né? Ali os atletas fazem vários movimentos ao mesmo tempo, né? Todos eles sincronizados. Bem, a Trindade trabalha de forma sincronizada, e nós somos convidados como igreja também a sermos um ambiente de cooperadores que trabalham de forma sincronizada, porque a missão do Pai é a missão do Filho, é a missão do Espírito, e nós somos chamados a participar da missão de Deus no mundo. Deus está trabalhando no mundo, meus irmãos. Deus está fazendo movimentos no mundo, com certeza. Deus está movendo pessoas, movendo ambientes, movendo culturas, salvando pessoas em diferentes lugares. E nós somos chamados a cooperar com Ele. Eu queria então, nessa noite, que você saísse desse culto com uma autoimagem de si. Eu sou um cooperador de Jesus, amém? Eu sou uma cooperadora de Jesus, Bárbara. Eu sou um cooperador de Jesus, Leandro. Eu me sinto, eu me vejo, eu me enxergo na tarefa de cooperar com Jesus,
como foi possível, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com os meus talentos, de acordo com as minhas habilidades, com o que eu tenho e possuo e sei fazer. Mas coopere com a pregação do Evangelho, meus irmãos, coopere. Você pode cooperar não apenas falando, também falando, mas pode cooperar orando, se envolvendo, apoiando, incentivando, encorajando, enfim, participando do que Deus está fazendo. Eu gosto muito de usar uma expressão. O evangelismo pessoal é quando você vai pescar com uma vara. É você, uma vara ali tentando pegar um peixe. Ok, isso é evangelismo pessoal. Funciona? Funciona. Muita gente é especialista em pescar de vara e consegue pescar. Mas, por exemplo, os PGMs, eles não são uma pesca de vara, eles são uma pesca de rede. É todo o grupo envolvido, participando, mobilizado para alcançar o perdido. Isso é uma pescaria coletiva, Vamos nós todos lançar a rede, cada um pega a rede em uma ponta, vamos lançar a rede. É isso. Você pode cooperar de muitas formas com a pregação do Evangelho. Você pode abrir a sua casa, você pode abrir a sua boca, você pode abrir seus arquivos, você pode, enfim, usar a criatividade que Deus te deu para pregar o Evangelho. Mas também coopere com atos de compaixão e graça, misericórdia. Nós temos aqui na igreja incentivado as pessoas a promoverem atos de compaixão, atos de misericórdia, de ajuda às pessoas. Meus irmãos, você não precisa de uma reunião para ajudar alguém. Você pode ter a iniciativa. Olha, eu vou cooperar com Deus para ajudar aquela pessoa hoje. É a minha parte. É a minha vez. É a minha vez. Eu vou fazer a minha parte. Coopere com ações de compaixão e graça. Meus irmãos, quando você vê uma necessidade de alguém, pergunte: Senhor, qual é a minha parte nisso? Será que o Senhor quer que eu coopere para ajudar essa pessoa, essa situação? Se pergunte, ore, peça que Deus te oriente sobre isso. Coopere com Deus, com seus talentos e habilidades. Meus irmãos, olha para mim aqui, ó. Ei, teus talentos, teus dons, não é para morrer com você. Não é para você guardá-los e levá-los para o túmulo. Não, é para você usá-los para a glória de Deus. Além disso, você tem a responsabilidade de compartilhar as suas habilidades e dons para ensinar outros a fazer o que você faz. O nosso grande desafio na vida é multiplicar a si mesmo. No passado, o meu alvo, no início do meu ministério, era ganhar pessoas para Jesus. Hoje o meu alvo é mais do que isso, é multiplicar quem eu sou. É ir além, é multiplicar outros melhores do que eu, para que nós possamos fazer muito mais, alcançar a próxima geração, multiplicar quem nós somos, multiplicar o que nós fazemos. Meus irmãos, se Deus te deu talentos, habilidades, use isso para a glória de Deus. Não use isso só para ganhar dinheiro. Ei, tem pessoas aqui que são excelentes vendedores, por exemplo. Se você é um excelente vendedor, significa que você é um bom comunicador, que você sabe convencer as pessoas. Bem, use isso para a glória de Deus também, testemunhe a sua fé e faça discípulos. Se você é um bom professor, lá na universidade, na escola, use isso também para ensinar os novos crentes. Se você, enfim, é alguém que sabe muito de tecnologia, use isso para a glória de Deus também. Enfim, use os teus talentos e habilidades para a glória de Deus, como forma de cooperar com Deus. Coopere com Deus com seus recursos. Aquilo que o pastor Marcelo falou, Deus colocou nas tuas mãos alguns recursos para você cooperar com a obra dele, com muitas e diferentes necessidades. Coopere com seus recursos. Os recursos não são meus, Deus me concedeu para me administrar, mas são dele, tudo é dele. Quando eu entendo que tudo que eu tenho é dele, bem, eu vou administrar segundo a direção dele, não segundo os meus próprios impulsos, inclinações pessoais. Coopere com o seu tempo, abra a sua agenda para cooperar com Jesus.
Muitas vezes eu acordo e eu tenho ali o meu dia planejado. Fazer isso de manhã, isso de tarde, isso de noite, enfim, tal e tal contato, tal e tal tarefa. E às vezes, meus irmãos, a minha agenda muda. Por quê? Porque Deus diz: meu filho, hoje eu quero que tu pare com isso e tu faça aquilo. Que tu vá em tal lugar, que tu procure tal pessoa. Ou então alguém surge e eu entendo, Deus está me chamando a cooperar com ele, com essa pessoa, com essa necessidade. Eu vou cooperar com ele. É estar sensível aos movimentos de Deus. Deus está em movimento, meus irmãos, creia nisso. Deus não está parado, sentado no céu, olhando o mundo, não, Ele está em movimento, e Ele nos convida a cooperar com Ele, a participar dos movimentos dEle. Então abra a sua agenda, fique sensível. Meus irmãos, o tempo que você dedica ao que você faz, diz o quanto aquilo é importante para você. Se você não tem espaço na tua agenda para servir a Deus, você está dizendo: olha, isso não é importante para mim. Não é, porque se fosse importante, você estaria separando tempo para fazer aquilo. Porque o tempo que eu invisto diz o quanto aquilo é importante para mim. Meus irmãos, então, primeira lição é essa: o reino de Deus é um lugar de cooperação, não de competição. Cooperação. Deus conta com você, Deus convida você. Se você não for fazer, Deus vai levantar outro. Ninguém é insubstituível. Mas Deus nos convida. É um convite muito importante. Qual foi o convite mais importante que você já recebeu na vida? Talvez você já recebeu um convite para estar diante de uma autoridade, ficou muito impressionado. Ou então recebeu um convite para ir na casa de alguém muito importante. Uau! Pois bem, existe alguém maior do que qualquer autoridade humana, mais importante que qualquer homem do nosso tempo, que está convidando você a cooperar com Ele, a participar de algo extraordinário. Fique atento à voz do Espírito, aos sussurros, às oportunidades, ao sopro de Deus, ao vento de Deus, que vai mover você para cooperar com Ele em diferentes momentos e diferentes oportunidades. Mas eu quero também falar para você que nós temos um obstáculo para cooperar. Esse obstáculo se chama omissão. Na verdade, são dois obstáculos. Nós podemos cooperar ou atrapalhar. Alguns cristãos atrapalham, né? Com mau testemunho, atrapalham com sendo inconvenientes, sendo, né, enfim, incoerentes entre a fé e a prática. Então eles atrapalham. Mas quem mais atrapalha mesmo são aqueles que se opõem à fé. E realmente, nós não podemos ser ingênuos e temos que entender que existe uma dimensão espiritual onde existe Satanás e seus movimentos, que o diabo também tem os seus movimentos no mundo, e por vezes, esses movimentos do diabo são para atrapalhar a pregação do Evangelho, para atrapalhar o avanço do Evangelho. E existe muita gente, sim, que atrapalha, que são ativistas contrários à fé cristã, que trabalham contra, que ensinam contra, e está cheio deles em universidades, na imprensa, na cultura, no mundo das celebridades, gente que de forma ostensiva se opõe, fala mal, zomba, tenta desqualificar todos os movimentos que por vezes o Evangelho tenta fazer no mundo. Então existe sim pessoas que atrapalham, que tentam atrapalhar a pregação do Evangelho, e por vezes criam leis, por vezes criam regras, criam conceitos hegemônicos, né, que acabam nos dificultando. E realmente, se nós vamos pensar hoje, existe uma série de regras sociais que atrapalham a pregação do Evangelho, com certeza. Por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você podia ir numa escola, falar de Jesus sem nenhum constrangimento. Você podia
tinha professores de religião que ensinavam a Bíblia. O mundo foi criando tantas regras para dificultar, que hoje quem dá aula de religião numa escola está cheio de dedos, tem que falar quase que do humanismo, né? Falar, olha, Deus é o que você quiser, né? Deus é uma ideia genérica, ou seja, você não pode ter mais opção, não pode ser claro, não pode, né? Tem que estar um mundo de volta. Então, criam-se regras, criam-se conceitos para tentar de alguma forma, né, atrapalhar a pregação do Evangelho. Mas a igreja vai se adaptando, vai avançando, vai, enfim, buscando formas, né, de pregar o Evangelho em diferentes lugares. Mas também existe, meus irmãos, um outro problema, que é a omissão. E agora eu falo com os cristãos, com você. Tiago capítulo 4, verso 17 diz o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A omissão, meus irmãos, é um pecado. A omissão não é um problema da timidez, não, é um pecado. Você pode ser tímido e não ser omisso. Você pode ser introvertido e não ser omisso. Você pode, enfim, ser jovem e não ser omisso. Então a omissão não está relacionada ao temperamento ou à idade, mas ela é pecado. Ela é quando eu digo, eu deveria fazer, mas eu não vou fazer. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu escolho não fazer. Isso é omissão, e a Bíblia diz que isso é pecado. E por isso que muitas vezes nós acabamos deixando de cooperar com Deus, por causa da omissão. Eu não, o outro. Pastor Ricardo, Márcia, tinha aqui tinha uma brincadeira que ele fazia, que era o seguinte: eis-me aqui, mas chama o que está ali, né? Eis-me aqui, mas chama o que está ali. Ou seja, não é comigo, passa de mim. E lembro uma vez um jovem que me disse o seguinte: nós estávamos aqui organizando os jovens para um retiro, né? Daí eu fui falar com ele: tu vai ao retiro? Não, por quê? Vai que Deus me chama lá, né? Eu prefiro não ir. Vai que Deus me chama. Meus irmãos, mas quando eu me omito, eu estou agindo de uma forma pecaminosa. Há uma parábola bíblica, no livro de Juízes, que é a parábola do espinheiro. Quem conhece essa parábola? A parábola é a seguinte: as árvores se reuniram para escolher um rei. E aí disseram: nós queremos que governe sobre nós a figueira. Mas daí a figueira disse: eu não posso, eu estou ocupado demais produzindo bons figos, meu negócio é fazer figos, não quero reinar sobre vocês. E disse não. Aí disseram as árvores: então tá, então nós escolhemos a oliveira. Aí disse a oliveira: não, eu prefiro produzir azeitonas e fazer um bom azeite de oliva. Meu negócio é produzir azeite, eu não quero esse negócio de governar as árvores, estou fora. Aí se levantou o espinheiro e disse: eu me disponho a governar sobre você. Eu me candidato, eu me ofereço. Essa parábola é para nos ensinar que quando os bons se omitem, os maus tomam posição. Quando eu me omito, outros tomam o meu lugar. E Deus chamou você a cooperar e não a se omitir, a fazer a sua parte. Por isso, eu quero lembrar você de uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, que diz o seguinte: como cooperadores de Deus, de novo a palavra, cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Quem se omite, acabou recebendo em vão a graça de Deus. Ou seja, está negligenciando, está desperdiçando, abrindo mão. E não deveria ser assim. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós que você se omita, que você negligencie. Mas Deus espera que você seja um cooperador. Amém? Eu termino
te fazendo uma pergunta: qual é a sua parte nisso? Sempre que eu ouço uma palavra, sempre que eu vejo um movimento de Deus, sempre que eu vejo uma iniciativa surgindo no meio do reino, no meio da igreja, no meio dos meus irmãos, eu me pergunto: Deus, qual é a minha parte nisso? Por vezes a minha parte é pequena, às vezes é maior, às vezes é dizer: olha, nisso você não tem parte. Ok, mas eu perguntei, eu me interessei, e por vezes eu digo: olha, sim, a tua parte é se envolver com isso, a tua parte é cooperar, é financiar, é orar, é ir à frente, é estar na retaguarda, é dar ideias, é dar os meios, enfim, qual é a tua parte nisso? Então, meus irmãos, se pergunte isso, sempre que você vê um movimento de Deus, perto de você, se pergunte: Deus, qual é a minha parte? Uma segunda questão que eu queria também encorajar você, é você fazer diariamente uma oração assim: Senhor, eis-me aqui para cooperar com os teus movimentos. Quase todas as manhãs, eu oro com a Ana Paula, dessa forma: Jesus, eis-me aqui para cooperar com os teus movimentos. Deus, eu estou à disposição. Deus, abre os meus olhos, meus ouvidos, né? Eu quero estar atento às oportunidades, porque eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo hoje. Eu creio que Deus hoje está se movendo, e eu quero cooperar com esses movimentos. Então a minha parte é dizer: Deus, qual é a minha parte? Eis-me aqui. Meus irmãos, por vezes nós ficamos dizendo: Deus, vem me ajudar, Deus, abençoa o que eu estou fazendo, mas essa não é a oração correta. A oração correta é diferente, é dizer: Deus, eu quero me unir ao que o Senhor está fazendo, porque quem está em missão é o Senhor, e a minha missão é cooperar contigo, a minha missão é cooperar com Deus. Eu sou cooperadores, somos cooperadores de Deus. Deus está em missão, e eu quero cooperar com Ele. Eu termino te fazendo duas perguntas, que eu sempre me faço: se não eu, quem? Antes de eu dizer não, eu preciso saber quem vai então. Se não for eu, quem? Se não for eu, quem? Meus irmãos, muitas vezes eu ouvi Deus dizer: meu filho, é contigo. É contigo, não é com outro, é contigo. E às vezes Deus diz: não, meu filho, não é contigo não, é com o Mário. É o Mário que tem que fazer isso, é o Silmar. Quem? Mas se não eu, quem? Ou sou eu mesmo? E outra pergunta, meus irmãos, tão importante, é a seguinte: se não agora, quando? Eu já vi muita gente falar o seguinte: pastor, quando eu ficar velho, quando eu me aposentar, daqui a 40 anos, daí tu conta comigo. Só que daí a pessoa já perdeu a saúde, já perdeu a energia, já perdeu a disposição, e ela acaba muitas vezes abrindo mão por tantos anos de poder cooperar e servir a Deus. Não fique adiando aquilo que pode ser feito agora. Talvez tenham coisas que só possam ser feitas daqui a alguns anos, mas há outras que podem ser feitas hoje, amanhã. Por isso, pergunte: Senhor, se não agora, quando? Não fique se omitindo, se escondendo, dando desculpa, mas diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não sou o melhor, eu não sou o mais capaz, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu ofereço o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei. E sabe, meus irmãos, Deus costuma escolher os improváveis. Deus costuma chamar aqueles que muitos diziam: esse aí não é capaz. Mas é contigo mesmo que Deus diz: eu quero contar contigo, para que todos vejam que fui eu que fiz. Então, o foco não é você, o foco é quem te chama, o foco é a missão. Que no dia de hoje você ouça a voz de Jesus te chamando para cooperar com Ele
nas áreas que Ele está revelando para você. Se você está vivo, é porque você ainda pode cooperar com Deus. Se Deus te trouxe para Porto Alegre, é porque Deus quer te usar aqui em Porto Alegre, para que você coopere com Ele aqui. Se Deus te deu recursos, habilidades, meios, é porque Ele quer que você use isso para cooperar com Ele. Então não se omita, mas coopere, porque essa é a nossa resposta ao convite de Deus. Amém? Vamos ficar em pé?